Existe um momento na vida em que você olha ao redor e percebe que tudo o que era sólido começou a se mover. Pessoas que você achava que estariam com você para sempre se distanciam. Planos que você tinha certeza que dariam certo simplesmente desmoronam nas suas mãos. E no meio desse caos silencioso, surge aquela pergunta que você tenta esconder até de si mesmo: Deus, o que está acontecendo comigo? E é justamente aqui que uma verdade profunda aparece, quase como um sussurro dentro da alma. É no processo que Deus te fortalece. Não é na chegada, não é no aplauso, é na travessia. Fica comigo até o final, porque a última parte dessa mensagem pode destravar algo que você vem tentando entender há muito tempo. Agora respira fundo e me acompanha. Você já reparou que Deus não tem pressa? A gente fica desesperado por resposta, por direção, por movimento. Mas Deus, pelo contrário, trabalha como quem constrói algo eterno. Ele não corre, ele não se atrapalha, ele não improvisa. Ele sabe exatamente a ordem das coisas, mesmo quando você sente que tudo está fora de lugar. E é justamente por isso que ele usa processos. Porque processos moldam, processos aprofundam, processos revelam o que estava escondido, tanto dentro de você quanto ao redor. Muita gente não entende isso, porque queria que Deus resolvesse tudo em um estalar de dedos. Mas respostas rápidas demais criam pessoas frágeis. Vitórias fáceis demais criam corações instáveis. Caminhos curtos demais criam maturidade superficial. Só que Deus te ama demais para te entregar algo que você não está pronto para sustentar. Então Ele permite processos. Processos onde o ritmo desacelera. Processos onde o silêncio dói. Processos onde portas fecham sem explicação. Processos onde você ora e parece que nada acontece. Processos onde a fé não se sente. Ela é escolhida. E por mais estranho que pareça, é ali que Deus trabalha mais forte. Não quando você está celebrando, mas quando está quebrado. Não quando está cheio de certezas, mas quando está cheio de dúvidas. Não quando está cercado de gente, mas quando está completamente sozinho. Talvez você esteja caminhando justamente nesse terreno agora, no meio do deserto, tentando entender por que Deus não responde. No meio da noite, tentando segurar a fé com as duas mãos. No meio de uma fase que parece eterna, onde cada dia pesa como se fosse uma pedra no peito. Mas deixa eu alinhar algo aqui. O deserto não veio para te destruir, veio para te transformar. E geralmente, quando Deus quer construir força dentro de você, Ele começa tirando algo de fora. Ele remove dependências. Ele silencia distrações. Ele afasta pessoas que não conseguem ir para o seu próximo nível. Ele fecha portas que você insiste em segurar. Ele freia velocidades que te fariam colidir. E se essa verdade está fazendo sentido para você até aqui, deixa ela continuar te guiando. Porque o que vem ao longo dessa reflexão pode clarear muita coisa que você está vivendo. A gente cresce acreditando que Deus age apenas quando tudo está fluindo, quando a porta abre rápido, quando a resposta chega clara, quando o milagre acontece sem resistência. Mas, na verdade, os maiores movimentos de Deus acontecem quando você pensa que Ele não está fazendo nada. E é aí que muita gente se perde, porque confunde ausência de sinais com ausência de Deus. Mas Deus não opera como um aplicativo que mostra digitando antes de responder. Ele trabalha em silêncio. Ele trabalha nos bastidores. Ele trabalha enquanto você está dormindo, chorando, cansado, caminhando sem entender. E Ele faz isso porque processos profundos exigem ambientes silenciosos. O deserto é um desses ambientes. E por mais desconfortável que seja admitir,
O deserto te fortalece de um jeito que as terras férteis nunca conseguiriam. Porque no deserto você descobre o que realmente te sustenta. Você deixa de se apoiar em emoções e passa a se apoiar em convicções. Você para de correr atrás de sinais externos e começa a ouvir a voz interna do Espírito. E tem algo importante aqui. Deus não te leva para o deserto para te humilhar. Ele te leva para te amadurecer. O deserto é a escola onde Ele te ensina dependência, firmeza, resistência e, principalmente, visão espiritual. Já percebeu que, em temporadas de dor, você fica mais sensível ao espiritual? É quando tudo está tranquilo que a gente relaxa. Mas quando o chão balança, você começa a prestar atenção em coisas que antes ignorava. É nesse ponto que o deserto começa a te fortalecer. Agora pensa comigo. Quantas vezes você orou pedindo que Deus te deixasse mais forte? Quantas vezes você pediu maturidade, sabedoria, discernimento? Pois é, Deus ouviu. E como resposta, Ele te deu processo. Porque força não nasce no conforto. Discernimento não nasce em dias fáceis. Sabedoria não nasce quando tudo dá certo. Isso nasce na turbulência. Algumas pessoas hoje estão se afastando de você e você não entende o motivo. Mas Deus está filtrando a sua caminhada. Não é rejeição, é proteção. É Deus tirando da sua vida gente que pesaria demais no próximo capítulo. E sim, algumas portas se fecharam. Mas não porque Deus queria te privar, e sim porque Ele sabia que aquela porta tinha uma armadilha que você não enxergava. Você só viu frustração. Deus viu livramento. Às vezes você sente que está atrasado, que a vida está parada, que todo mundo está avançando menos você. Mas atrasos divinos são estratégia. Quando Deus te retarda, é porque Ele está te alinhando com algo que ainda não chegou. Mas vai chegar no momento exato. E segura isso aqui com carinho. Tem vitória que só faz sentido depois de uma longa espera. Tem vitória que só faz sentido depois de uma longa espera. Tem promessa que só amadurece quando você aprende a caminhar no escuro. Tem resposta que só vem depois que o seu coração é ajustado. Se essa palavra está fazendo sentido aí dentro, deixa ela continuar te guiando. Porque o que vem agora pode clarear ainda mais o processo que você está vivendo. O que vem agora pode clarear muito do que você está sentindo. Existe um tipo de silêncio de Deus que não é julgamento, não é punição, não é distância. É um silêncio que ensina. E esse é, talvez, o processo mais difícil de entender. Porque o ser humano interpreta silêncio como abandono. Mas Deus interpreta silêncio como maturidade. Quando Ele silencia, Ele está permitindo que você exercite algo que só cresce quando não há resposta imediata. Confiança. No começo da caminhada com Deus, tudo parece mais fácil, mais rápido, mais nítido. Você ora e sente. Você pergunta e Ele responde. Você clama e algo acontece. Mas com o tempo, Deus te leva para níveis onde a fé deixa de ser emocional e se torna espiritual. É nesse ponto que Ele desliga os barulhos para que você aprenda a caminhar pela verdade e não pela sensação. E aqui entra algo que quase ninguém fala, mas que muita gente vive: a oração travada. Você tenta orar e nada sai. A mente dispersa. A alma parece pesada. As palavras não fluem. Você sente como se sua oração batesse no teto e caísse de volta. E você pensa: será que Deus não está me ouvindo? Será que fiz algo errado? Será que minha fé enfraqueceu? Mas na maioria das vezes isso não é fraqueza, é transição. É Deus movendo você para uma profundidade onde a oração não depende de emoção, mas de perseverança. Onde a fé não depende de sentir, mas de permanecer.
onde você aprende a estar com Deus mesmo quando não sente nada. E aqui vem outra parte do processo que dói, mas precisa ser dita: a batalha espiritual silenciosa. Tem dias em que você está bem e, de repente, um peso cai sobre você. Um desânimo sem explicação, uma tristeza que você não sabe de onde veio, uma confusão na mente, uma inquietação na alma, um cansaço que não é físico, e você pensa que é psicológico, mas muitas vezes é espiritual. E ainda assim, Deus permanece em silêncio, porque o silêncio não significa que Ele não está lutando por você. Significa que Ele quer que você aprenda a discernir que nem toda guerra é visível. É nesse ambiente que Deus fortalece as suas raízes. Cada noite sem resposta te ensina a depender dEle. Cada oração que parece não subir te treina para perseverar. Cada sensação de vazio abre espaço para uma fé mais sólida, mais adulta, mais estável. Olha isso aqui. Você já percebeu que depois de sobreviver a certas temporadas, algo dentro de você muda? A maneira de ver o mundo muda. O jeito de orar muda. A forma de confiar muda. Você amadurece de uma forma que só o processo poderia produzir. Talvez hoje você esteja exatamente nessa fase, tentando entender o silêncio, tentando sobreviver ao peso, tentando acreditar enquanto a alma te chama para desistir. Mas segura isso. O silêncio de Deus não está te enfraquecendo. Ele está te fortalecendo. Ele está te treinando para confiar quando a lógica falha. Ele está te moldando para suportar o que você pediu. Ele está te preparando para carregar aquilo que você ainda não está pronto para segurar. Se essa verdade está fazendo sentido para você, não perde a próxima parte. Ela vai aprofundar exatamente o que você está vivendo agora. Existe uma dinâmica espiritual que, quando você entende, muda completamente a forma como você interpreta as temporadas difíceis. Nem tudo que dói veio para te destruir. Muita coisa que dói veio para te preparar. A gente olha para a dor como inimiga, mas Deus olha para a dor como ferramenta, e não porque Ele gosta de ver você sofrendo, mas porque Ele sabe onde cada capítulo vai te levar. Ele conhece o peso da promessa que está à sua frente, e sabe que se você recebesse tudo agora, do jeito que está hoje, talvez você não suportaria. É por isso que certas temporadas apertam. É por isso que algumas fases esticam você até o limite. É por isso que você vive ciclos que parecem repetitivos, como se estivesse andando em círculos. Mas espiritualmente você não está girando. Você está sendo lapidado. Tem portas que fecharam e você não entendeu o motivo. Você insistiu, orou, bateu, tentou de novo e nada. Mas nem toda porta que fecha é rejeição. Às vezes é Deus te poupando de entrar em algo que parecia bom, mas que seria um desastre se tivesse continuado. Ele não te livrou do sucesso. Ele te livrou de uma queda. E tem algo ainda mais profundo: as pessoas que saem. Ninguém fala sobre isso com a profundidade que deveria, porque perder pessoas dói. Dói quando alguém se afasta sem explicação. Dói quando alguém muda com você. Dói quando alguém que estava na sua história simplesmente não está mais. Mas tem momentos em que Deus precisa limpar a sua rota. Não porque a pessoa era má, mas porque ela não foi chamada para o seu próximo capítulo. Tem gente que está alinhada à sua fase antiga, não ao seu futuro. E se permanecessem, poderiam atrapalhar o que Deus vai fazer. E deixa eu te perguntar algo. Quantas vezes, depois que alguém foi embora, você percebeu coisas que não via antes? Quantas vezes a distância trouxe clareza? Quantas vezes o afastamento revelou a verdadeira intenção? É curioso como Deus usa a ausência para mostrar o que a presença escondia.
E se isso está fazendo sentido para você até aqui, respira fundo e segue comigo. Porque o que vem agora vai tocar naquele ponto mais delicado, o sentimento de abandono e o propósito que se revela depois. O que vem agora pode iluminar algo que você carrega no coração há muito tempo. Existe um momento no processo em que a dor bate tão fundo que você começa a pensar: será que Deus me deixou? Esse sentimento é mais comum do que as pessoas admitem. Você olha ao redor e nada faz sentido. A oração não flui. O socorro não vem. As portas não abrem. E você começa a imaginar que talvez Deus tenha se esquecido de você. Mas preste atenção. O abandono que você sente não é real. É percepção humana diante de um movimento divino que você ainda não entendeu. Porque quando Deus está prestes a fazer algo grande, parece que ele recua. É como se ele retirasse as mãos, mas na verdade, ele está te empurrando para um nível mais profundo de fé. O silêncio que você interpreta como abandono, Deus interpreta como transição. A falta de respostas que você interpreta como rejeição, Deus interpreta como fortalecimento. E a imobilidade que você interpreta como atraso, Deus interpreta como proteção estratégica. Agora olha a beleza disso. Muitas das coisas que hoje doem, amanhã farão sentido. É depois do processo que você percebe por que certas portas ficaram fechadas. É depois da tempestade que você entende por que Deus não atendeu aquela oração que você achou tão justa. É depois da perda que você enxerga o propósito escondido. Tem histórias que só se revelam quando você olha para trás. Tem respostas que só chegam quando seu coração amadurece. Tem vitórias que só vêm quando você está emocionalmente pronto para sustentar. E, sem perceber, aquilo que você achou que fosse o fim, virou a fundação do seu recomeço. Aquilo que você achou que fosse perca virou direção. Aquilo que você achou que fosse atraso, virou alinhamento. Aquilo que você achou que fosse abandono, virou prova de que Deus ficou com você o tempo todo, apenas trabalhando onde você não via. E deixa eu te entregar essa frase que talvez seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. Deus nunca te abandona no processo. Ele te fortalece através dele, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não entende, mesmo quando tudo diz que acabou. Se essa verdade está se encaixando com o que você está vivendo, não perde a próxima parte, porque vamos enrar no momento mais profundo dessa mensagem. Depois de tudo que você ouviu até aqui, existe uma verdade que precisa descer do entendimento para o coração. Você não está passando por esse processo sozinho. Deus não te colocou nessa temporada para te enfraquecer. Ele te colocou nela para te estruturar. E quando a estrutura se forma, nada mais te derruba, nada te arranca, nada te quebra. E é exatamente por isso que, antes de encerrar, vamos orar juntos para Deus te fortalecer nesse processo que você está vivendo. Respira fundo, abaixa a cabeça por um instante e deixa essa oração atravessar você. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por essa vida que está me ouvindo. Tu conheces cada detalhe desse processo. Tu sabes onde dói, onde cansa, onde pesa, onde escurece. E eu te peço, envolve essa pessoa agora com a tua presença. Traz clareza onde existe confusão. Traz calma onde existe agitação. Traz força onde existe fraqueza. Traz certeza onde o medo está tentando construir raízes. Senhor, coloca luz nos caminhos que parecem fechados. Revela o propósito das portas que não abriram. Mostra que atrasos não são rejeição, são alinhamento. Mostra que o silêncio não é abandono, é treinamento. Mostra que o deserto não é fim, é preparação.
Eu oro para que esse coração seja fortalecido de dentro para fora, que a fé cresça, que a esperança reacenda, que a confiança volte a pulsar, que a tua voz seja mais clara do que qualquer medo. Pai, cobre essa vida com proteção espiritual. Toda batalha invisível, todo peso emocional, toda seta de confusão, que tudo isso perca força agora, pelo poder do nome de Jesus. E que, daqui para frente, essa pessoa caminhe sabendo que não está sozinha. Tu estás no processo, tu estás no silêncio, tu estás na espera, tu estás na dor. E tu também estarás na vitória quando ela chegar. Fortalece, levanta, restaura e faz desse processo o testemunho que vai glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. No fim de tudo, lembra disso. Processos não quebram você. Eles constroem quem você vai se tornar daqui para frente.